Fala galera, bem-vindos ao canal XENEM. Meu nome é Cauê Gomes, professor de Geografia de vocês, e hoje dando continuidade ao nosso conteúdo de clima. Então galera, como é continuação, dá uma paradinha nesse vídeo aqui, vai no nosso primeiro vídeo de clima, assiste ele, dá uma olhada. Lá a gente fala sobre clima, tempo, a classificação climática. Depois que tu assistir o primeiro vídeo, tu volta aqui e continua com este aqui, beleza? Por quê? É uma continuação, tá envolvido, tá ligado, e é legal você dar uma olhada na base primeiro, depois vir para cá, para essa aula. Beleza? Então hoje a gente continua falando sobre sistema e comportamento geral da atmosfera. Viva a geografia! Vamos que vamos! Então, galera, hoje a gente compõe e desenvolve a ideia do nosso sistema atmosférico. A atmosfera é o conjunto de gases existentes no nosso planeta que estão ao nosso redor e estão presos pela gravidade. A nossa atmosfera ela vai surgir através do processo chamado desgasificação. A desgasificação literalmente significa a liberação de gases, certo? Que essa liberação, quando ocorreu, esses gases são liberados na atmosfera, que ainda estava se formando, ficam presos, né, no nosso planeta pela gravidade. E isso forma a nossa atmosfera, certo? Então, o nosso planeta, quando surgiu mais ou menos aí há 4,6 bilhões de anos atrás, que era basicamente uma rocha incandescente derretida, porque ela era formada por vários minerais, e entre eles tinham minerais radioativos que geravam muito calor. Então, era basicamente rocha derretida, se chocando e se acumulando. Com o tempo, esses materiais radioativos começaram a decair, ou seja, afundar no nosso planeta, se concentrando no núcleo. Né? Quando se concentrou no núcleo, a superfície permitiu se resfriar e formou a nossa crosta. E quando a crosta começou a se formar, aí, alguns bilhões de anos atrás, certo? No pré-cambriano, antes da vida, né? Começou a pressão interna rachar, certo? Essa crosta e liberar essa pressão através da atividade vulcânica. Então, quando eu tive esse início do vulcanismo, essa atividade vulcânica liberava vários gases, inclusive vapor d'água, metano, nitrogênio, entre outros. Então, quando começou essa atividade vulcânica muito intensa, esse processo é chamado de desgasificação. A liberação dos gases do interior do nosso planeta, que estavam presos nessas rochas, e esses gases ficando presos pela gravidade, formando a nossa atmosfera. Primeira atmosfera. Sim, eu tive várias composições diferentes de atmosfera ao longo desses bilhões de anos que a Terra tem. Algumas tiveram maior concentração de oxigênio, que foi logo quando começou a surgir a vida nos oceanos, e a gente começou a liberar oxigênio na atmosfera, certo? A gente vai ter um período onde tem muita fuligem, CO2, devido a um meteoro atingir a superfície do nosso planeta e desencadear atividade vulcânica no resto do mundo todo, gerando a extinção dos dinossauros. E hoje a gente tem a nossa atmosfera, que é responsável por gerar o equilíbrio da vida, né? Ela retém calor, mantendo o equilíbrio térmico, ela protege de entradas de meteoros que entram na nossa atmosfera constantemente e pelo atrito, né, se desfazem antes de chegar na superfície. Né? É ela que é responsável pela circulação das massas de ar, pela circulação de chuvas e assim sucessivamente. Sem a atmosfera, a gente não existe. Não existe vida no nosso planeta. Ela é responsável por nos proteger e permitir que a gente desenvolva. Então a atmosfera, que de novo é esse conjunto de gases que está preso ao nosso planeta, certo, pela gravidade, ela vai ter comportamentos diferentes em relação à temperatura, concentração de gases, entre outras coisas. Então, como qualquer força que exerce uma influência, quanto mais próximo da fonte, mais mais você sofre essa influência. Então, quanto mais próximo da superfície do planeta, maior a influência da gravidade e, por isso, também maior concentração dos gases. Quanto mais distante, o gás vai ficando, a expressão rarefeito. Quer dizer que eu tenho menor concentração desses gases, certo? Nessa parte da atmosfera. Então, por isso, eu vou ter 5 camadas diferentes, de acordo com a variação de temperatura e concentração de gases. Então, é importante para o Enem a gente saber o comportamento de cada uma, já que é isso que ele pede. Então, a gente vai ter 5 camadas diferentes. Depende da camada, a nossa atmosfera é composta principalmente de nitrogênio, oxigênio e vapor d'água, entre outros gases que existem ao nosso redor. Esses são os principais. E como você está vendo aqui,
O nitrogênio ganha de todos, né? É o gás que a gente mais tem concentração na nossa atmosfera. Beleza? Então, como a gente estava falando que a nossa atmosfera é composta de 5 camadas. Primeira, troposfera. Segunda, estratosfera. Terceira, mesosfera. Quarta, perdão, né? Ionosfera. E a quinta, a exosfera. Essas duas últimas, ionosfera e exosferas, juntas formam a termosfera, por apresentar maiores temperaturas. Beleza? Então vamos nessa. Então vamos começar pela primeira. Tranquilo, a primeira, a mais baixinha, a que a gente tem contato constantemente, a que toda a massa do nosso planeta se encontra, é a primeira camada, a troposfera, certo? O nosso planeta está todo encontrado na troposfera, onde eu encontro os principais fenômenos climáticos. Basicamente, todos os fenômenos climáticos que a gente tem contato direto ocorrem, certo, na troposfera. Chuva, troposfera. Granizo, troposfera. Neve, troposfera e por aí sucessivamente. Beleza? Então, nesse contexto, né, nós, seres humanos, temos mais contato com essa camada. Então, ela acaba sendo a mais importante para a gente. Essa camada, ela, como eu comentei, ela tem a maior concentração de gases, por causa da influência da gravidade. 80% dos gases da nossa atmosfera está aqui. Quase 90% da umidade da água, que é tão necessária para a nossa vida, também está na troposfera, certo? E ela vai variar de espessura, né, e vai variar de temperatura. A espessura da troposfera, que é a mais fina de todas as camadas, ela varia do equador para o polo. Por quê, professor? Porque eu aprendi em física e química que o gás ele tem um comportamento de, quando eu aumento a temperatura, ele tende ao quê? Se expandir. Quando eu resfrio a temperatura, ele tende ao quê? A se concentrar, beleza? Então, no equador, que a gente aprendeu que a temperatura é mais elevada, certo? A troposfera ela vai ser o quê? Mais larga, devido à expansão, devido ao calor, né? Então, no equador, ela pode variar aí de 15, certo, a 20 quilômetros de altitude, tranquilo? Só lembrando que o Monte Everest, que é o ponto mais alto da superfície do planeta, tem mais ou menos 8 quilômetros e 480 metros de altitude. Nem chega a arranhar a região ali, né, do sul, da região equatorial da troposfera. Já na região polar, ela varia de 12 a 15 quilômetros de espessura. Isso porque o ar é mais frio, menor temperatura, então ela tende a ser mais fininha, beleza? E quanto maior a altitude, mais o ar é rarefeito. E eu também tenho que lembrar que a troposfera, que é a primeira camada, a gente classifica com sua função, a gente acabou de citar várias características dela, a gente também classifica de acordo com o comportamento e a concentração dos gases e a variação de temperatura. Na troposfera, quanto maior a altitude, menor a temperatura. Na atmosfera, na nossa troposfera, quanto maior a altitude, menor a temperatura. Basta olhar topo de montanha, que é bem lá no alto, e tem gelo eterno, né, constantemente, e ir numa praia, que é numa altitude bem mais baixa, e o calor que você sente em regiões litorâneas. Porque a Terra aquece de baixo para cima. Ó, a Terra aquece de baixo para cima. No dia que você está com muito calor, não adianta olhar para o sol e reclamar, não. Porque o calor, a energia que gera o calor vem do sol. Mas o calor é gerado de baixo para cima, no nosso solo. Então, quando está com raiva porque está muito quente, xinga o chão, certo? Ó, eita, calor da porra. Então, vamos entender, certo? Desculpa o palavrão, perdão. Vamos entender como, né, a nossa atmosfera é aquecida, beleza? Então, a gente já sabe, né, que a gente tem a entrada de raios solares no nosso planeta. Essa entrada de raios solares no nosso planeta, aí a boa parte fica e é absorvida pela nossa atmosfera. Basicamente, 56 a 46% dessa energia que entra no nosso planeta é absorvida pelos oceanos e pelas nossas massas terrestres, nossos continentes. Quando essa insolação é absorvida, ocorre uma variação de onda e depois é emitida a irradiação. E essa irradiação, né, que gera calor. Parte desse calor é dissipado para o espaço e a outra fica presa aqui pela essa imagenzinha que você está vendo, que é o nosso efeito estufa. Se não existisse a atmosfera, basicamente a gente não reteria o calor e a Terra correria isso. Ela resfriaria, congelaria, porque é o efeito estufa, que é um fenômeno natural que retém parte do calor produzido pela superfície do nosso planeta e mantém o nosso equilíbrio térmico. Beleza? Então, ó, certo? Então, não esquece disso. Beleza? Então, como a Terra aquece? De novo, ó,
Entrada, qual o nome da entrada desses raios? Insolação. Ela é absorvida pela superfície pelos oceanos. Depois disso, ela é transformada e liberada em forma de irradiação. Essa irradiação que é emitida para o espaço é que gera o calor, como a gente conhece. Parte desse calor, né, vai se dissipando, vai sendo produzido, parte fica presa pelo efeito estufa e a outra parte vai embora. E porque quanto maior a altitude, menor a temperatura. Primeiro, porque eu estou longe da fonte original da energia, quanto mais distante da energia, menos influência ela gera. Segundo, porque eu aprendi também que quanto maior a altitude, o ar é mais rarefeito. Como eu tenho menor concentração de gases, consequentemente eu vou ter também menor retenção de calor, né? Então, de acordo com a troposfera, quanto maior a altitude, menor a temperatura, porque a Terra aquece de baixo para cima. Entrada, insolação, absorveu, saída, irradiação. A soma da insolação e irradiação a gente chama de radiação solar. Beleza? Então, essa radiação solar, essa insolação e a irradiação é retida o calor pelo nosso efeito estufa. Se não existir efeito estufa, o calor vai embora e a Terra congela. Beleza? Então, quando a gente fala hoje sobre mudanças climáticas e intensificação do efeito estufa, a gente fala da maior retenção de calor devido à liberação de novos e grande quantidade de gases na atmosfera. Quais são os gases principais do efeito estufa? Vapor d'água, CO2 e metano. E quando a gente fala de aquecimento global, a gente fala do CO2. Mas se tu quer entender melhor sobre o aquecimento global, suas verdades, suas falhas e seu contexto científico que a gente precisa para a prova, não esquece de assinar o canal, clicar aqui no sininho para receber as notificações e acompanhar nossas redes sociais, porque a gente vai ter nossa aula sobre mudanças climáticas. Beleza? Então, sabendo que a Terra aquece de baixo para cima, quanto maior a altitude, menor a temperatura, tanto pela concentração de gases que é mais rarefeito, quanto a distância da fonte. Então, a Terra aquece de baixo para cima. Pelo menos a nossa troposfera, ligada à ideia de efeito estufa, que é um fenômeno natural e responsável pelo equilíbrio da Terra e é que mantém a vida. O problema é a intensificação desse efeito, que a gente vê na próxima aula. Beleza? Então, ó, troposfera, não esquece. Aumenta a altitude, menor temperatura. Todos os fenômenos climáticos. Varia de espessura de acordo com o Equador e a região polar. Tranquilo? Então vamos para a próxima, a estratosfera. Tranquilo? A estratosfera, galera, ela é a segunda camada de baixo para cima, certo? Ela é mais larga, certo? O ar é mais rarefeito, mas ela tem uma característica única, porque é na estratosfera que a gente tem a nossa querida camada de ozônio, o O3, né? Isso, o ozônio, ele é um gás que, por ser muito leve, ele sobe rapidamente na atmosfera e se concentra nessa camada, na estratosfera, beleza? Nessa estratosfera, o ozônio fica concentrado e forma a nossa camada. É como se a concentração bastante intensa, certo, desse gás fizesse uma tela. Lógico que não é fisicamente, né? É um gás. Mas imagine uma tela ao nosso redor composto pelo ozônio, que é responsável por filtrar boa parte dos raios que vêm do Sol nocivos à nossa vida, como os raios ultravioletas, né? Isso. E esses raios ficam a maior parte aí, ó, absorvidos pela camada de ozônio. E a camada de ozônio é bem famosa por causa disso aqui, o buraco da camada de ozônio, que foi, né, descoberto ali no finalzinho de 70 e no início da década de 80, né, e foi sinal de preocupação, porque estava entrando mais raios ultravioletas que causam doenças como câncer de pele, catarata, entre outros, certo? Mas, de acordo com a NASA, desde 2010, o buraco da camada de ozônio está, certo, diminuindo. Mas, beleza, professor, camada de ozônio, buraco da camada de ozônio, preocupação com a nossa vida, mas como isso acontece? A gente aprendeu que o buraco da camada de ozônio se forma pela liberação de um gás chamado CFC, clorofluorcarbono, que é um gás também que é bastante leve e quando sobe na nossa atmosfera e entra em contato com o ozônio, ele quebra a molécula de ozônio. Ele é produzido principalmente nos aerosóis e em máquinas de refrigeração, como geladeira, ar-condicionado e por aí vai. Devido à grande produção de CFC através da Revolução Industrial, foi começado a se formar o buraco da camada de ozônio. E para isso, o mundo se juntou na década de 80, em 1988, no Canadá, na cidade de Montreal, e assinaram o primeiro grande tratado internacional em relação ao meio ambiente, né?
Teve outros tratados anteriores, professor? Teve, mas esse teve forte participação, né, da maioria dos países que contribuíram aí. O Tratado de Montreal, que foi assinado aí no Canadá em 1988 e entra em vigor no ano seguinte, em 1989. O Tratado de Montreal foi assinado por mais de 100 países do mundo, que se comprometiam a diminuir as emissões de CFC, criando leis de restrição da produção, proibindo e por aí vai. Hoje, né, você pega seu aerosol, seu desodorante, o aerosóis, tem lá, né, não contém CFC, porque a produção industrial produziu tanto que entrava em contato com a atmosfera, ia para o ozônio, quebrava a molécula do ozônio, gerando o famoso buraco da camada de ozônio, que se concentra aí na região mais do Polo Sul, certo? Mas eu tenho outros buracos ao longo, né, da nossa atmosfera, mas o maior está ali. Então, sim, o protocolo de Montreal tem dado resultado, já que o buraco da camada de ozônio está diminuindo. Mas está diminuindo ainda, né, ó, a passos bastante pequenos, né, ainda não é uma solução viável, ainda falta muito para a gente ter uma solução assim, ó, pô, que bom, realmente diminuir ao ponto de a gente não ter mais preocupação, beleza? Mas ainda se produz CFC no mundo e ainda é uma preocupação. Mas sim, o Tratado de Montreal é um dos primeiros grandes tratados e sim, ele apresentou resultados. Tratado de Montreal, diminuição da produção de CFC, camada de ozônio que fica onde? Na estratosfera. Beleza? Tranquilo. A estratosfera também vai ter um comportamento diferente de temperatura. Na troposfera, a primeira camada, quanto maior a altitude, menor a temperatura. Beleza. Então a lógica seria o quê? Quanto mais alto, menor a temperatura ainda. Só que, como o ozônio absorve boa parte dessa radiação solar, né, desses raios ultravioletas que vêm do Sol, né, ele também o quê? Absorve e acaba gerando calor, o que faz com que na estratosfera a temperatura aumente de acordo, olha, com a altitude. Né? Então, troposfera, quanto maior a altitude, menor a temperatura. Estratosfera, quanto maior a altitude, certo? Maior a temperatura. Beleza? E depois eu tenho a filhinha do meio, né? A mesosfera, por isso, ó, meio mesosfera, filhinha do meio, certo? E a mesosfera, ela tem uma característica de ser invisível térmica. Sim, basicamente os raios solares passam por ela sem interagir e por isso não muda a temperatura. Né? A mesosfera acaba não tendo muitas características de função ou importância, lógico, toda camada é importante, mas comparada às principais características das outras, ela acaba passando literalmente invisível pela prova, né? E também pela radiação e solar. Então, quanto maior a altitude na mesosfera, menor a temperatura. Quanto maior a altitude na mesosfera, menor a temperatura, porque ela é um invisível térmico, beleza? Então, ela é igual ao seu crushzinho, que você está no meio da rua, né, a boyzinha ou o boyzinho que você gosta, o seu crush, e aí você está ali, ó, no meio da rua, e você vê ele à distância, aí você diz, será que eu olho ou não olho? Aí você baixa a cabeça, aí fica olhando, aí daqui a pouco faz, aí olha, aí baixa assim, ó, dá um sorrisinho, aí o cara ou a menina passa direto por você. Né? Você é a mesosfera do seu crush. Você é invisível para ele. Certo? Então não esqueça. Filhinha do meio, invisível, térmico. Tranquilo? E por último, mas não menos importante, as duas últimas camadas que formam a termosfera. A ionosfera, que é a primeira, certo? Que ela tem importância. Né? Ó, a gente chama ela de ionosfera, certo? Que juntos formam com a exosfera a termosfera. Por que tem esse nome? Porque apresentam as principais e as mais altas temperaturas da nossa atmosfera, por dois motivos. Sua composição, a gente vai ter o oxigênio atômico, né, entre outros gases que vão interagir, gerar altíssimas temperaturas, o oxigênio atômico é sempre citado. Eu vou ter, certo, né, o bafo solar, que é uma expressão que a gente usa para o vento solar, que é literalmente a primeira radiação gerada para o nosso planeta, que interage com o nosso, né, com o nosso campo magnético, que se encontra também nessa camada, beleza? Então, ó, a nossa ionosfera ela é responsável por conter íons, e esses íons, ao longo do tempo, foram utilizados para comunicação no nosso planeta. A gente emitia ondas de rádio e televisão para o espaço, eles batiam nos íons e refletiam para a nossa casa, certo? Então, a nossa televisão antigamente, que não era televisão HD ou digital, certo? Ela dependia dos íons dessa camada para obter o sinal. Por isso que quando a atmosfera estava muito alterada, estava chovendo muito, estava tendo um comportamento muito instável, podia sua imagem da casa, da sua televisão de casa, ficar boa ou ruim, melhorar ou piorar, porque ela depende da atmosfera
para se propagar essa onda de comunicação. Hoje, aí na termosfera e ionosfera, estão os nossos satélites. Os satélites ficam em órbita, né, no nosso planeta, presos aí parcialmente por nossa gravidade, para não ir embora, certo? E aí você tem ali esses satélites, onde a gente agora manda um sinal para o satélite traduz e manda para nossa casa. Basicamente, eu ainda dependo da ionosfera para a comunicação. Só que agora eu tenho um sinal mais preciso, com qualidade, certo? E ele é lançado para o satélite. Mas também esse sinal ainda é propagado pelo ar. Se você tiver uma tempestade, uma chuva muito intensa, é normal o sinal da sua TV a cabo, né, sua TV digital, ela o quê? Sumir, porque ela ainda depende da atmosfera para se propagar. E é também aí que eu vou ter os nossos queridos, as nossas queridas estrelas cadentes. Galera, não existe estrela cadente, acabando com sua infância. A estrela não cai, certo? A gente que é atraído por ela pela gravidade. É basicamente meteoros e meteoritos que estão entrando na nossa atmosfera e por encontrar a temperatura tão alta e o atrito com os gases existentes aí, principalmente o oxigênio atômico, ela entra em combustão. E aí gera um rastro luminoso, que a gente acaba chamando de, certo, estrela cadente. Esse rastro luminoso, por sinal, a gente acaba vendo na mesosfera. Ela entra em combustão lá na termosfera, mas passa para a exosfera, é onde a gente vê. Beleza? E aí, ó, os dois formam a termosfera como a gente conhece. Tranquilo? E a exosfera, perdão, a exosfera é onde vem o vento solar, é onde está a aurora boreal, é onde está o nosso campo magnético da Terra, certo? Que a gente acaba tendo aí maior contato e a maior temperatura. Tranquilo? Semente ser feliz? Troposfera, estratosfera, mesosfera, ionosfera e exosfera. E para não esquecer, a gente comenta, se você mora em uma cidade grande, né, que tem metrô, se você não mora ainda, quando você passa na universidade, provavelmente você vai estudar numa dessas grandes cidades. Aqui em Pernambuco, eu moro em Recife, e Recife tem um metrô, e a gente tem uma piadinha de que o metrô do Recife ele é assim, ele é sazonal. Né? Tem momento que funciona o ar-condicionado, tem momento que não funciona. Tem momento que funciona o ar-condicionado, tem momento que não funciona. Varia de temperatura igual às nossas camadas da atmosfera. Então, ei, metrô. O metrô é igual às nossas camadas. Ó, ei, vem cá, ei, metrô. Ei, metrô é camada da atmosfera. Ei, metrô. Ó, quais são as camadas da atmosfera que a gente tem, certo? Eu tenho a exosfera, eu tenho a ionosfera, eu tenho a mesosfera, eu tenho a estratosfera e eu tenho a troposfera. Ei, metrô. Ó, tá lá na prova, teve a dúvida ou não lembro qual é a camada, qual é a ordem. Ei, metrô. Ei, metrô. Exosfera, ionosfera, mesosfera, estratosfera e troposfera. Ei, metrô, certo? E professor, vem cá. Para eu lembrar uma coisa, eu comento que quando você é apaixonado por alguma menininha ou algum menininho que você é mais jovem e você não gosta muito dele, lembre que todo mundo, né, acaba aí, ó, desenvolvendo. E sempre acontece aquele crush reverso, né? Que com o tempo você acaba, aquela menina ou aquele menino que você renegou, gostando de você e você acaba gostando dela, aquela coisa toda. Eu tive uma experiência dessa, onde eu estava no metrô do Recife, eu tinha vontade de um aulão, na época eu era pré-vestibulando como vocês, e meu professor tinha falado sobre isso em metrô, né, e eu rindo sozinho. E aí, quando essa menina passou assim, ó, na minha frente, uma menina que ela tinha um crush por mim, eu reneguei na época, né? Aí quando ela passa, que você vê depois de muito tempo, ela passa em câmera lenta, né? Igual a propaganda de cabelo, né? Joga o cabelo assim, não é isso? E aí eu vou ter o quê? Né? Ela passando em câmera lenta e eu assim, eita. E aí eu descobri que você não pode renegar nenhuma cultura e nenhuma música. Porque eu descobri que Kelly Key, né, era filósofa. Porque Kelly Key tinha uma música que dizia assim: olha, a criança cresceu, foi bem feito para você, agora eu sou mais eu. Isso é para você não aprender a nunca mais me esnobar. Baba, baby, baby, baba. Baba. Na hora veio na minha cabeça essa música. Tá eu no metrô, fazendo o quê? Baba, baby. Olha, Cauê, professor Cauê, faz o quê? Ei, metrô. Troposfera, estratosfera, mesosfera, ionosfera, exosfera. Cauê no metrô faz o quê? Baba, baby, baby, baba. Como tá aqui do lado, ó. Escreve em metrô, depois escreve baba. Por quê? Cauê no metrô faz o quê? Baba, baby, baba. Na troposfera, a temperatura baixa. Na estratosfera, a temperatura aumenta. Na mesosfera, ela baixa novamente. E na ionosfera e exosfera, ela aumenta. Ei, metrô, no metrô a gente faz o quê? Baba, baby, baba, quando passa nosso crush. Então não esquece. Ei, metrô, camada da atmosfera, certo? A gente lembra, né? E não esquece. Beleza? Galera, obrigado pela aula, obrigado a todos. Não esquece de ativar o sininho, de seguir a gente nas nossas redes sociais. Os links estão aqui embaixo, certo? Né? Assina o canal e vamos que vamos.
futuro ao nosso Enem. Só alegria!